porque se trata do destino do mundo. A eleição de Trump subverte as relações políticas de força entre os estados, na medida em que ele se apoia num movimento de massas de extrema-direita. Não é somente um partido eleitoral, o de Trump. Ele responde a um projeto estratégico de preservar a qualquer preço a liderança norte-americana no mundo. Isso não é possível sem subverter todas as conquistas sociais que foram alcançadas pelos trabalhadores dentro dos Estados Unidos, mas também em países dependentes como o Brasil. Essa liderança norte-americana está sendo ameaçada por um crescimento muito dinâmico do capitalismo chinês. E a economia do capitalismo ocidental, nos últimos 10 anos, entrou numa longa estagnação. E o sentido da estratégia do Trump, o seu programa, é reduzir direitos dentro dos Estados Unidos e nos países sobre a influência norte-americana para recuperar uma pulsação mais intensa do coração do capitalismo, que não é possível sem reduzir custos. A redução de custos passa, repito, pela destruição de direitos adquiridos pelas últimas 2, 3 gerações. E, portanto, não é possível se impor uma derrota histórica aos trabalhadores. Esse é o sentido do neofascismo, inclusive no Brasil. Essa é a armadilha do bolsonarismo. Diante dos impasses do governo de coalizão articulada pelo Lula e dos limites da própria tática do lulismo, nós estamos seriamente ameaçados de que a extrema-direita possa eventualmente voltar ao poder. É possível evitá-lo? Sim, é possível, mas é necessário compreender estudar os nossos inimigos. Quem não sabe contra quem luta não pode vencer. Veja, quando estamos numa situação de inferioridade política e social, ou seja, quando na classe dominante as lideranças mais agressivas conquistam posições de grande influência e há uma audiência política e social muito ampla, como ficou confirmado nos Estados Unidos, mas também na vitória de Milei na Argentina. A ameaça que nos cerca é imensa. Reconhecer que estamos num quadro defensivo não legitima que o governo Lula capitule incondicionalmente a todas as pressões que são feitas pelas frações capitalistas mais poderosas, que estão exigindo que o governo Lula faça um ajuste fiscal reacionário, cujo custo vai se abater de forma dramática sobre a classe trabalhadora. Nós estamos falando, veremos as medidas, mas nós estamos provavelmente falando de mudanças na política de valorização do salário mínimo, de indexação do piso da Previdência com o salário mínimo. Nós estamos falando do benefício de prestação continuada, do abono salarial. Não sabemos ainda o desenho técnico do programa, mas está mais ou menos claro que haverá um ajuste fiscal para garantir que a dívida pública não continue crescendo. Essa estratégia, ela diminui a audiência na esquerda. Então nós estamos diante de um momento em que os limites do lulismo nos provocam para defender os direitos dos trabalhadores. Isso passa, evidentemente, por uma orientação em que o preço da crise tem que ser pago pelos realmente mais ricos, tem que haver imposto sobre as grandes fortunas. É necessário que haja recursos suficientes para que o desenvolvimento não seja interrompido, para que haja pleno emprego, para que a educação pública tenha expansão. Enquanto que o bolsonarismo representa o contrário. O bolsonarismo diz que há direitos demais,
que a Constituição de 88 garantiu um SUS grande demais, uma universalização do ensino público grande demais. Eles são defensores da privatização da educação, defensores da privatização da saúde, até da própria segurança pública. Então são necessárias grandes mobilizações populares, e o governo Lula ele não pode ser simplesmente testemunhal, ele tem que tomar a iniciativa de se apoiar na base social da esquerda, no movimento de mulheres, no movimento negro, no movimento LGBT, no movimento sindical, no movimento estudantil, no movimento ambiental, e levantar com coragem a luta contra o fascismo, que é o nosso maior inimigo. É uma grande oportunidade, evidentemente, os trabalhadores CLTistas, que são uma parte muito importante dos 38 milhões de brasileiros que têm contratos, e uma parte muito grande dos 40 milhões que estão na informalidade, 10 milhões têm patrões, mas não têm contratos, se concentram na área de serviços. Tem um peso cada vez maior na sociedade brasileira, e, portanto, 6 por 1 é uma bandeira minimalista quase, para que o Brasil possa entrar no século XX, embora já estejamos na terceira década do século XXI. Há um atraso histórico, uma dívida histórica que tem que ser resgatada, e o papel da esquerda é apoiar a luta pelo fim da jornada 6 por 1, pelo direito ao repouso semanal e digno.